Oi, gente, tudo bom? Vocês não devem estar percebendo que eu estou revezando, né? Aulas mais pesadas, mais cansativas, com a primeira aula da semana, né? Um vídeo longo, com muita explicação. A segunda aula da semana, um pouquinho de exercício, tranquilinho, 2 páginas apenas. E hoje vai ser de novo um pouquinho mais pesado, porque necessita muita atenção, tá bom? E atenção e as anotações que vocês devem fazer. Continuando então, gente, hoje na página 58, ok? O que nós vimos então? Olha, primeiro parágrafo. Você estudou que há verbos que necessitam de complemento. Se esse complemento não existir, a oração não tem sentido completo. Não é verdade? Que verbos são esses que necessitam de complemento? São os verbos transitivos, né? VT, vamos acostumando com eles. Então, foi isso aqui. Opa, o que está acontecendo? Só um minutinho, gente. Deixa eu apagar, que deu um BOzinho aqui. Vamos começar de novo. Verbos transitivos. Agora vai dar certo. Aí, então é isso aqui, ó. Ok? Nós estudamos que há verbos que necessitam de complemento. Se esse complemento não existir, a oração não tem sentido completo. Principalmente ao produzir textos escritos, é preciso observar se não há termos com sentido incompleto, ou seja, se não falta complemento para eles. Então, nós vamos ver agora, gente, que como o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, nós vamos ter 3 tipos de verbo transitivo. O intransitivo, deixa ele lá. A gente viu, parou nele, a frase tem sentido. Se eu quiser completar com algo mais, é só para dar uma informação a mais, mas se eu tirar aquilo não vai fazer falta, não é verdade? Isso é falando de verbo intransitivo. A nossa aula de hoje vai ser falar apenas de verbo transitivo e seus complementos. Quais são os complementos de um verbo transitivo? Os verbos transitivos podem ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Sabe como que nós abreviamos isso? Assim, ó. VTD, que significa verbo transitivo direto. Podemos também ter VTI, que é o verbo transitivo indireto, certo? E podemos ter acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, VTDI, que significa verbo transitivo direto e indireto. Então, para a gente se ficar escrevendo é muito grande, né? Então, a gente vai aprender a abreviar. VT já sabe, é verbo transitivo, são os que precisam de algo para completar. Se ele precisar de um objeto direto, nós vamos falar que ele é um verbo transitivo direto. Se ele precisar de objeto indireto, nós vamos falar que é um verbo transitivo indireto. Lembra que o objeto é complemento do verbo. Eu falei isso no vídeo passado. E se tiver objeto direto e indireto ao mesmo tempo, nós vamos falar que é verbo transitivo direto e indireto. Então, olha só, verbo transitivo direto. Vou mudar a cor de novo. Vou pegar um azulzinho. Verbo transitivo direto, que é o VTD. Né? Vou eu aqui novamente na frente. É o nosso VTD, o verbo transitivo direto. Tá aqui, ó. Tá bom?
O verbo é classificado como transitivo direto nos casos em que o complemento objeto vem ligado a ele diretamente, sem preposição. Gente, sem preposição, ok? Aqui não tem texto nenhum para inserir, não. Sem preposição. Esse complemento recebe o nome de objeto direto. Por exemplo, observe esse trecho do texto sobre o rio Hansa, identificado embaixo do rio Amazonas. Então, tem lá, a descoberta não mudará a vida das populações. O que não mudará a vida das populações? A descoberta. Tudo que sobrou é o predicado. Por que está dizendo que é predicado verbal? Porque a gente tem que olhar para o verbo. Mudar é uma ação. Se o verbo indicar ação, pronto, eu já sei que é predicado verbal. Agora nós vamos pensar naquela questão. Se eu parasse a frase aqui, ó, a frase teria sentido? A descoberta não mudará. Não teria sentido. As pessoas me perguntariam, não mudará o quê? Olha a pergunta que eu vou fazer, vai escrevendo aí. Eu vou perguntar o quê? O que ela não mudará? Tá vendo que eu pergunto para o verbo? E qual que é a minha resposta? A vida das populações. Tudo isso aqui é a minha resposta ao o quê. Gente, não tem preposição. Lembra que a preposição é o de, o para, o com. Aqui não tem preposição. Quando eu pergunto o que, a minha resposta é direta. Não mudará o quê? A vida das populações. Quando eu perguntar o que ou quem para o verbo, nós vamos ter um objeto direto. Ó, não precisa nem ficar escrevendo complemento, objeto direto. Nós vamos ter um objeto direto. Então, isso aqui é o nosso objeto direto. Isso que eu circulei em vermelho. Tá bom? Olha aqui, mudar alguma coisa ou alguém. Quem muda, muda alguma coisa ou muda alguém. Tá bom? Então, o que eu quero escrever aqui do lado para vocês? Quando o verbo for transitivo direto, quer dizer, quando for objeto direto, nós vamos perguntar o que ou quem. Vou pôr, acho que aqui do lado vai ser melhor, ó. Objeto direto. Nós vamos acostumar dizendo que ele é o de. Objeto direto. Objeto direto. Pergunto para o verbo. O que eu pergunto para o verbo? Só tem duas perguntinhas que dá para fazer. O que? Ou então, quem? São as duas perguntinhas que dá para fazer sobre o objeto direto, tá bom? Objeto direto, eu pergunto, ó. Isso aqui. O que? Ou então, olha que chave bonita, gente. O que ou quem? Sempre. Eu falo assim, gente, eu conheci. Vocês vão me perguntar, quem? Ah, minha nova vizinha. Tá vendo? Então, minha nova vizinha seria o objeto direto. O objeto direto e o objeto indireto, que nós vamos ver daqui a pouquinho, eles só aparecem com verbo transitivo, tá bom? Então, o verbo transitivo, ele pode ter objeto direto, indireto ou direto e indireto. Olha agora o indireto. O verbo é transitivo indireto nos casos em que seu complemento objeto se liga a ele indiretamente, ou seja, por meio de preposição. Gente, o verbo é intransitivo indireto. Ele sempre vai ser ligado por meio de preposição.
vocês já vão entender. Eu vou até voltar a página um pouquinho, lá na aula do vídeo anterior. Ó, que tá aqui perto. Vou voltar. Paciência. Olha isso aqui. Olha o que eu escrevi aqui em azul. Complemento objeto. Perguntas. Ok, quem? A gente acabei de falar para vocês. Quando eu perguntar o que ou quem, eu vou ter o objeto direto. Agora nós vamos ver o objeto indireto. No objeto indireto, disse que ele vai ter preposição. Gente, olha aqui, ó. De que, de quem, para quem, a quem. O de, o para, esse a é preposição. Essas duas primeiras perguntinhas, ok, quem, é de objeto direto. Se eu decorar isso, não tem erro. Objeto direto, eu só posso perguntar o que e quem. As outras perguntinhas que têm preposição, de quem, para quem, a quem, com que. As que tem ó, o de, o a, o para é preposição, vai ser perguntinha do objeto indireto, tá bom? Então, eu vou voltar lá. Ó, todo mundo ficando zonzo, tô rolando, voltando. Cadê? Passei muito, gente. Cadê? Passei, né? Eita, tô louca. Tá aqui, ó. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Elas precisam dos depósitos sob a terra. Vamos lá. Elas precisam. Eu tenho meu predicado, mas eu vou imaginar que eu paro o meu predicado no verbo precisar. Se eu ler até aqui, as pessoas não vão entender a frase. Elas precisam. Elas precisam, o que todo mundo vai perguntar? De que, ou então do que. O de, o do é a mesma coisa, o de e o da é a mesma coisa, lembra? Não faz diferença se perguntar de que ou do que, tanto faz. Então, elas precisam, vou escrever aqui, ó. Opa, não é esse que escreve, é esse aqui. Elas precisam de que? Qual que é a minha resposta? Do que elas precisam? Dos depósitos sobre a terra, dos depósitos sobre a terra. Tudo isso aqui é o meu objeto indireto. Por que agora é indireto? Porque eu precisei de um complemento e a hora que eu precisei desse complemento, eu precisei de uma preposição. Ó, o meu complemento tem uma preposição. A minha pergunta tem uma preposição, tem o de, ó. A minha pergunta tem uma preposição. Então, deixa eu só olhar como eu marquei aqui. Objeto direto, eu pergunto para o verbo ok e quem. Tá vendo? Ok e quem. Não tem preposição. Agora eu vou marcar aqui. Objeto indireto, que é o nosso O, I agora. Epa. O nosso O, I. E que eu pergunto? De que, sempre tem acento porque está perto do ponto de interrogação. De que, de quem, para que, para quem, a que, oh meu Deus, a quem, opa, separado. Tá vendo? Então, aqui são algumas perguntinhas. As mais comuns. O objeto indireto. Vou escrever aqui também. Deixa eu ajeitar. Ó. As perguntinhas que eu faço. Ó, quais são? Tá? Sempre com preposição. Sempre com preposição.
o de é preposição. Olha lá, o para, esse a, tá bom? Obedeço aos meus pais. Aí alguém pergunta, obedece a quem? Aos meus pais. Tá? Então, tudo isso aqui, o objeto indireto, ele é ligado por meio de preposição. Ele não vai diretamente, tá vendo? O outro chama objeto direto porque não precisa de nada, vai direto para a resposta. O indireto precisa de preposição, tá bom? Então, elas precisam de quê? Dos depósitos sob a terra. Tudo que me serve de resposta é o meu objeto. E aí eu só vou olhar, é um objeto indireto ou é um objeto direto? E ele mostra, observe, precisar. Quem precisa de alguma coisa ou precisa de alguém. E agora, para finalizar, o verbo transitivo direto e indireto. Eu vou fazer os dois tipos de pergunta para o verbo. Vai juntar os dois. Olha isso aqui. O verbo é transitivo direto e indireto quando necessita de dois complementos. Quando necessita de dois complementos. Então, é transitivo de uma só vez. Um sem preposição, quando eu perguntar o que ou quem, um é sem preposição, e o outro é com preposição, quando eu perguntar uma dessas aqui, ó, de que, de quem, para quem, aqui é quem, tá bom? Então, por exemplo, sujeito. Quem entrega ao governo uma proposta de programa ambiental? Especialista. Então, isso aqui é o sujeito. Tudo que sobrou é o predicado, é um predicado verbal, porque o verbo entregar indica uma ação, né? Por isso que é predicado verbal, é quando o verbo indica ação. E agora nós vamos para aquela questão de parar no verbo e ver se precisa de algo. Especialista entrega. O que vocês vão me perguntar? A primeira pergunta geralmente é: entrega o quê? Então, vou marcar aqui embaixo, ó. Entrega o quê, professora? O que o especialista entrega? Qual que é a minha resposta? Ele entrega, olha a minha resposta, uma proposta de programa ambiental. Isso é a minha resposta quando alguém perguntou o quê? Isso aqui, ó. Como eu perguntei o quê? Isso aqui é um objeto direto. É um OD, um objeto direto. Só que dá para perguntar outra coisa. Dá para perguntar também. Tá, professora, ele entrega uma proposta de programa ambiental. A quem que ele entrega? Para quem? Ó, pode ser para quem ou a quem, dá na mesma. Como na linguagem do dia a dia a gente pergunta mais o para, então vou perguntar aqui, ó. Vou pôr mais em cima. Para quem? Em cima do verbo, ó. Tá bom? Deixa eu... Opa, o que é isso aqui? Vamos ajeitar. Para quem ele entrega? E qual que é a minha resposta? Para quem que ele entrega? Ao governo. A quem que ele entrega? É a mesma coisa, perguntar a quem, ó. A quem que ele entrega? Ao governo. Eu precisei de dois complementos. Ah lá, esse aqui é o objeto indireto, porque tem preposição, tá? Ficou faltando eu fazer essa flechinha aqui, ó. O do o que? Ui, aqui, ó. Entenderam, gente? Rabisca tudo a apostila de vocês, faz igual. Então, por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é um VTDI. VTDI. Vamos pôr aqui, ó. Ele é um VTDI. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque eu fiz duas perguntinhas.
Especialista entrega o quê? Uma proposta de programa ambiental. Tudo isso é o objeto direto. Mas eu posso perguntar também a quem que ele entrega, para quem que ele entrega, ao governo. Aí é o objeto indireto. Aí ele mostra nesse esqueminha para a gente. O verbo entregar, ó, quem entrega, entrega alguma coisa. Entrega o quê? Alguma coisa. E quem entrega também entrega a alguém, entrega para alguém. Então, por isso que tem dois complementos. Certinho? Para terminar, esse último exemplo que é igualzinho de cima na maneira de vocês fazerem as perguntas. Olha só, especialista lhe entrega uma proposta de programa ambiental. O passo é sempre o mesmo. Imagina parar no verbo, não vai ter sentido. A pessoa vai perguntar, especialista entrega o quê? Entrega o quê? O que ele entrega? Uma proposta de programa ambiental. Ó o que ele entrega. Uma proposta de programa ambiental. Isso aqui é objeto direto, tá? Ele não escreveu, vou escrever para vocês. Isso aqui é o objeto direto, tudo que está em verde. Só que dá para fazer outra pergunta. Entrega o quê? Uma proposta de programa ambiental. A quem que ele entrega? Para quem? Para o lhe. O lhe está indicando que é uma pessoa. Lhe, esse lhe entrega é você. Ele entrega para você. Então, aqui, gente, deixa eu primeiro escrever. Vamos de outra cor para não misturar. E ele entrega a quem? Ou para quem? Tanto faz, tá? A quem, para quem é a mesma. Dá na mesma. É só que para quem, a quem fica mais formal a pergunta, né? E agora eu vou fazer a minha flechinha. Para quem que ele entrega? Para você. O você está representado pela palavra lhe. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, o lhe é o complemento objeto indireto. Para terminar, olha o que ele diz. Note que o termo lhe assume a função de complemento objeto indireto nessa frase. Porque o lhe significa você. Significa que eu entrego a alguém. Então, eu entrego a lhe, eu entrego a você. Tá bom, gente? Então, espero que tenham entendido. Deixem tudo anotadinho. E como eu sempre repito, em caso de dúvida, volta e leiam mais um pouquinho. Olha o que está escrito, aliás, aqui no cantinho, né, para terminar. O pronome pessoal oblíquo lhe é considerado um objeto indireto. Esse pronome é sempre utilizado em textos como elemento de coesão, né, para evitar repetição, por isso que uso os pronomes. Retomando um termo empregado anteriormente, substituindo de modo que funcione como objeto indireto. Por exemplo, entreguei algo a você, entreguei algo a ela ou entreguei algo a Maria. Eu poderia dizer, entreguei-lhe algo. Dá na mesma, tá vendo que o lhe pode ser a você, a ela, a Maria. Aqui, ó, eu tenho o entregar, é um verbo transitivo direto e indireto, porque eu pergunto, entreguei o quê? Algo. O algo é o objeto direto. E entreguei a quem? A lhe, que é você, ou a ela, ou a Maria, tanto faz. O algo é o objeto direto, o lhe é o objeto indireto. Então, eu tenho que dizer que o entreguei é um VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Gente, é apenas muita informação, mas é fácil. É fácil. É só voltar e escutar de novo se tiver algum probleminha. Um beijo e tchau, tchau.